Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. e Srs. Deputados. Sr. Ministro, um dos setores de atividade que mais tem contribuído nos últimos anos para o crescimento da economia é, sem dúvida, o setor do turismo. Quase que podemos dizer que o setor do turismo tem funcionado como uma importante alavanca e uma importante locomotiva do nosso crescimento económico. Este Governo, obviamente, tem o mérito de não ter estragado aquilo que vinha sendo seguido e vinha sendo implementado pelo anterior Governo. Os dados foram positivos, mas eu penso que durante este primeiro semestre de 2018 começa a haver alguns sinais que nos deve preocupar a todos. E não veja, Sr. Ministro, isto como um combate de boxe entre o Grupo Parlamentar do PSD e o seu Ministério. Ou seja, eu acho que é uma preocupação que nós, país, devemos de ter. Para além da questão empírica, que pode estar errada, minha, em que eu olho para as cidades e vejo menos turistas do que via nos anos transados, existe um dado objetivo, que é, até abril, Portugal recebeu menos 30 mil ingleses e estima-se que, a continuar esta tendência, que no final do ano esse número, essa redução, possa atingir 110 mil turistas britânicos. Obviamente que acho que era importante o Governo tentar, primeiro, encontrar uma explicação para essa tendência, embora sabemos que fatores exógenos podem contribuir para isso, nomeadamente a abertura de novos mercados turísticos que fez aumentar a concorrência com preços mais baixos, mas há um dado que eu acho que o Governo já deveria ter dado também atenção e que não deu atenção, que foi quais as consequências do Brexit relativamente à captação por parte de Portugal do número de turistas britânicos. Ou seja, se isso irá ter um impacto elevado ou não, até porque uma grande cota parte dos turistas que recepcionamos na Madeira e sobretudo no Algarve vem da Grã-Bretanha. E, portanto, a minha primeira pergunta é o que é que o Governo fez relativamente a esta matéria e a quantificar, avaliar esse efeito. A segunda questão são questões que eu tenho visto o Ministério da Economia muito arredado delas e que, no meu entender, são questões de caráter económico. Primeiro, o tratamento que é dado pelo Serviço Estrangeiro e Fronteiras na recepção dos turistas, nomeadamente nos aeroportos e, em particular, no aeroporto de Lisboa. Eu ouço o Ministro do Planeamento apresentar desculpas, ouço o Ministro da Administração Interna apresentar desculpas, mas ainda não vi nenhuma palavra do Ministro da Economia a mostrar preocupação sobre o tratamento que é dado aos turistas, que depois de passarem 6, 7, 8 horas, 10 horas dentro de um avião, têm que estar 2 e 3 horas numa fila de espera. E eu acho que isto é um problema económico. Pode ser um problema administrativo, pode ser um problema da administração interna, mas eu acho que há aqui uma componente económica que eu acho que o Ministro da Economia deveria estar preocupado. E a minha pergunta é, o que é que o Sr. Ministro da Economia fez para, junto dos seus parceiros em termos de governo, nomeadamente o Sr. Ministro da Administração Interna e o Sr. Ministro do Planeamento, o que é que fez para resolver este assunto definitivamente? O assunto já está sinalizado há vários meses. Todas as audições que nós fazemos aqui no Parlamento dizem que o assunto já está resolvido, que está em vias de resolver, mas e eu particularmente, que venho do Porto, constato sistematicamente filas enormes ali à entrada do aeroporto de Lisboa de pessoas que vêm do fora do espaço da União Europeia e que não sejam residentes da União Europeia. Uma última pergunta também, que é, no meu entender, de caráter económico, e também vejo uma total ausência de opinião do Ministro da Economia e do seu Ministério, que é as alterações que estão em discussão relativamente às regras do alojamento local.
essas regras têm sido tratadas quase exclusivamente como uma questão de ordenamento de território. Obviamente que também tem essa componente de ordenamento de território. Mas há aqui uma componente económica importantíssima para pequenas famílias, para a atividade turística como um todo. E nós não sabemos qual é a opinião que o Ministro da Economia tem relativamente a essa matéria. Se concorda com as alterações, Muito obrigada. se não concorda, se acha prudente estarmos a mexer numa matéria em que claramente tem tido resultados positivos para a economia, se poderemos ser ou não prudentes, ou se devemos ser prudentes na revisão da matéria, porque era importante, Muito obrigada, num assunto que eu Sr. acho de Deputado. caráter económico, ter a sua opinião. Muito obrigada.